Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Cada uma das profissões aqui, né? Ou eu falei do filho, que é um imitador do seu pai, que carrega características do pai, e depois que ele fala dos homens idôneos, o que é um homem idôneo? Um homem idôneo é que não altera, né? Não falsifica aquilo que ele recebe, ele transmite da maneira correta. Se você tem um mensageiro, ele jamais pode alterar a mensagem, ele tem que entregar a mensagem do jeito que ele recebeu. E é muito fácil alterar a mensagem. Quem aqui já brincou de telefone sem fio, né? Aquelas festas que a gente de aniversário e tal, vamos fazer telefone sem fio. Senta aquela roda assim, né? E um fala uma frase ou fala alguma coisa para uma pessoa no ouvido, fala bem depressa, né? Aí a pessoa fala para o outro que entendeu, e vai passando, e dá a hora que dá a volta. Quando chega no final, não tem nada a ver com a frase inicial, porque cada um perdeu um pedaço da frase, ou até inventou um pedaço, pelo que escutou, achou que escutou aquilo e não era aquilo. Então, um idôneo, ele não pode adulterar a palavra de Deus, ele não pode adulterar a sã doutrina. Ele não pode chegar e falar assim, aqui Paulo diz isso, mas não é bem isso que ele quis falar. Eu já vi pessoa falar isso. Não foi isso que ele quis falar. Ele quis falar outra coisa. Aqui está escrito que é preto, ele quis falar branco. Aqui está escrito que era amarelo, ele queria falar vermelho. Não, peraí, ele falou isso, é isso aí. A palavra de Deus é imutável. Então, um homem idôneo é aquele que prega o que está na palavra de Deus. Eu sempre recebo mensagens dessas lives, e aquelas que são publicadas no YouTube, né, e muita gente assiste depois e tal, e essas mensagens sempre dizem o seguinte: olha, eu estou impressionado porque vocês falam o que está na Bíblia. Porque são pessoas que há muito tempo não escutam o que está na Bíblia, escutam psicologia, escutam filosofia, escutam política, vai na igreja para escutar política, mas Bíblia mesmo, né? Bíblia mesmo, a palavra de Deus. É muito rara hoje a palavra de Deus. Hoje nós vivemos numa época como aquela de Samuel, quando era rara a profecia. Era rara a profecia. E vivemos também numa época, eu tenho até um versículo, vamos abrir lá em Samuel. Aqui, é 1 Samuel capítulo 3. Eu vou ler a versão corrigida, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. A outra versão atualizada me parece que está mais fácil de entender o que ele quis dizer aí. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. É a mesma tradução que Darby usa aqui. A palavra de Jeová era rara naqueles dias e visões não eram frequentes. Por que ele diz isso? Porque era uma época em que Deus ainda falava diretamente por intermédio dos profetas, por sonhos, visões e profecias e palavras. Mas é uma época aqui de decadência do testemunho, então a palavra de Deus era rara naquele dia. Deus não falava muito naqueles dias. Deus não comunicava muitas coisas, porque o povo estava numa situação lamentável, como a gente vê o próprio caso de Eli, seus 2 filhos ali, que roubavam carne das ofertas, né? E nós estamos numa época muito semelhante a essa hoje. A palavra de Deus é rara. Mas tem Bíblia para vender em todo lugar? Sim, mas a palavra de Deus é rara. As pessoas não estão falando a palavra, o que está na palavra de Deus, o conteúdo da palavra de Deus. As pessoas estão inventando moda, querendo muita coisa de filosofias, de psicologias e tudo mais. E é uma época também muito parecida com a época de Juízes. Se nós vamos para Juízes, que antecede aqui 1 Samuel, nós vamos encontrar o último. Juízes é um livro triste, né? A gente vê nos capítulos 19 e 20, eu acho que é 19 e 20, né? Tem aquele caso da mulher que é morta e esquartejada e manda um pedaço para todo lugar.
Tem uma história tristíssima aqui, a concubina, né? No capítulo 20 de Juízes, versículo 6. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porque fizeram vergonha e loucura em Israel. Isso era consequência de outro fato que vem antes disso. Mas eu queria só chamar a atenção para o capítulo 21, o último versículo do capítulo 21, que diz assim: naqueles dias, versículo 25 de Juízes 21, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Olha só como é que estava, essa versão atualizada. Na versão corrigida diz, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Acaso não é esse o tempo que nós estamos vivendo? Não é muito parecido com a época que nós estamos vivendo? Uma época que não existe o respeito pelo senhorio de Cristo e pela direção do Espírito Santo, e aí cada um faz o que parece bem aos seus olhos. E faz errado sempre, né? Porque você perdeu o norte, você perdeu a guia, a direção do Espírito, e perdeu o Senhor de vista, perdeu a sã doutrina que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. Aí vai fazer cada um o que acha bem e acha de direito, e acaba ficando nessa situação triste que nós vemos hoje, toda a cristandade. Então aqui, esse versículo 2 é muito importante para essa transmissão da sã doutrina que foi revelada ao apóstolo Paulo. E aí ele vem, no versículo 3, falar de uma daquelas características, que é o soldado. Qual a característica que esse soldado tem que ter? Uma é aquela que eu mencionei, que ele não se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas a característica que começa essa descrição é: sofre comigo as aflições. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então é o sofrimento. Um bom soldado, ele sofre sem reclamar. Não é? Você pega um soldado, você manda ele lá rastejar na lama, lá o comandante manda, ele vai e não reclama, ele não tem o que reclamar. E Paulo foi um que rastejou na lama, né? Se você pega lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele dá uma descrição de tudo que ele passou lá. Em açoites, prisões, perigos de morte, 40 menos 1 açoites, açoitado com varas, apedrejado, 3 vezes naufrágio, 1 noite e 1 dia no abismo. O que é o abismo? Um mar profundo, né? Um mar perigoso. Perigos de rios, perigos de salteadores, perigos da minha nação, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Eu estou lendo o capítulo 11 de 2 Coríntios. Em perigos entre os falsos irmãos, trabalhos e fadigas, vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí, se não bastasse todo esse sofrimento que era aplicado a ele, aí vinha o sofrimento que os irmãos aplicavam a ele. No versículo 28, além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Por quê? Porque tinha pepino para todo lado, ele tinha que ajudar a resolver os pepinos. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Então, o bom soldado de Cristo, ele tem que sofrer, ele tem que saber que ele não vai viver na maciota, ele vai para a guerra para esperar tratamento de príncipe, né? De ficar em hotel de 5 estrelas. Não, ele vai para a guerra, ele vai ficar na selva, lá na chuva. Mandaram um vídeo hoje dos soldados do Brasil, né? O exército brasileiro, construindo estrada na selva. Os caras estão numa chuva, rapaz, é um temporal, e lá levantando estaca, mexendo com ferramenta, tal, naquela chuva torrencial. Isso é o soldado. Essas 3 atividades, soldado, atleta e lavrador, elas requerem algumas coisas da pessoa, e assim o cristão, né? Por exemplo, um soldado, disciplina. A coisa que mais
que mais representa um soldado, que mais identifica um soldado, é a sua disciplina. Basta você lembrar aqueles guardas do palácio da Inglaterra, os guardas da rainha, que eles ficam em pé numa posição, sem se mexer, sem olhar para o lado, e tanto é que tem muito turista que vai lá zoar deles, né? E faz careta, dá pulinho, dança na frente dos soldados. Eu tenho vídeos aí no YouTube para ver se o cara tem alguma reação. Mas não, eles estão lá, que nem parece uma estátua, né? Porque eles têm disciplina. E o cristão, ele deve ter disciplina, ele não pode ficar distraído com qualquer coisa que chame a sua atenção para fora de seu foco, que é Cristo. Cristo é a palavra. Então a disciplina é exigida do soldado, a disciplina também é exigida do atleta, porque um atleta tem que treinar. Você vê esses caras, você fala assim, poxa, o cara ganha milhões de dólares aí só para correr lá 100 metros, né? Mas vê o que é a vida dele. Ele fica correndo o dia inteiro, ele corre de dia, corre de noite, ele treina, tem cãibra, faz exercício, faz tratamento, faz alimentação super rigorosa para ele ficar no peso, para ele... A mesma coisa o atleta, o cristão tem que ser como um atleta na sua disciplina de vida. Ele não pode simplesmente se deixar levar por todas as coisas e perder o passo aí, né? E o lavrador também tem uma disciplina. Muita gente pensa que é diferente, mas quem conhece as pessoas que trabalham no campo sabe que não é a vida no campo, não é fácil, não. Na minha juventude, eu quis trabalhar no campo. Primeira vez que fui plantar feijão com uma enxada, eu olhava para minha mão e falava assim, ai, coitada da minha mão, bolha estourando, saindo sangue da mão. Não era assim, no sonho não era assim, né? Mas o lavrador, então, tem aquela disciplina de acordar cedo, de plantar na época correta, colher na época correta. E tem essa disciplina também, exige muito trabalho. E o trabalho, você nem sempre vê o fruto desse trabalho. Eu me lembro, eu estava meio desempregado, não conseguia acertar a vida, começo, né, com criança pequena, dívida e uma série de coisas. E meu pai tinha uma chácara aqui na cidade, então nós resolvemos plantar feijão. E plantamos feijão lá, tinha um tratorzinho, né? Então o tratorzinho foi arando, eu fui jogando o feijão no sulco. E tem que esperar, daí, essa é a disciplina e a paciência também que tem o lavrador, né? Tem que esperar. Aí deu aquele feijão, né? A gente olhava, puxa, feijão, vai dar tanto feijão, hein? Nossa, quanto feijão que vai dar, tudo, né? Aí veio a época da colheita, que é junho ou julho, não me lembro agora exatamente, porque é a época da seca, né? Na seca que o feijão, você vai lá e colhe, está tudo seco assim, parece uma palha seca. A gente ia começar a colher o feijão, e colher feijão na mão, você tem que abaixar, você tem que levar baldes daqueles negócios para adornar as costas, para passar depois, né? Porque é uma dureza tremenda. Só que aí, eu me lembro até hoje, eu estava dormindo, no dia seguinte eu ia para o sítio, lá para a chácara, para colher aquele feijão. Aí começou na calha da minha casa, assim, pem, 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 blá, 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 pá, chuva. Chuva, chuva, chuva. Uma semana de chuva direto, sem parar. Uma coisa extraordinária para aquela época ali, né? Bom, o que aconteceu? O feijão é o que eles chamam de o feijão melô, porque ele pegou muita água e ficou melado. Ainda assim, fui lá colher esse feijão na chuva, joguei num lugar lá, fechado, numa casa que tinha num caseiro lá que estava vazia, joguei dentro da casa do caseiro, fechado e tal, mas não teve jeito, ele fermentou. Ele fermenta, ele embolora, ele cria bolor, e depois começa a brotar. De repente você tem uma casa com plantação de feijão dentro da casa. Eu sei que perdeu quase tudo. Foi o que deu para catar assim da perda, deu para cozinhar uns dias só, porque algumas sacas de feijão que eu teria colhido foram para o vinagre. Literalmente melaram, né? Então o lavrador enfrenta essas dificuldades e o cristão vai enfrentar toda a dificuldade. Disciplina. Se ele não tiver disciplina para orar, para ler a palavra, para ouvir o ministério da palavra,
Se ele não tiver disciplina, ele não anda direito. Se ele não tiver disciplina, ele vai deixar o seu corpo, vai se embriagar, ele vai fazer coisas que não deve, vai se drogar, vai estraçalhar o seu corpo, que é a sua ferramenta, né, de trabalho, vamos falar assim. E ele não vai ter paciência também, se ele não for que nem um lavrador que tem que esperar o fruto do seu trabalho. Além da disciplina, o cristão, ele deve ter um versículo, quer ver? Em 2 Coríntios 10, 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, não do próprio cristão, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então o cristão, ele usa armas que não podem ser carnais, né? Não vai primeiro, na base do que é uma arma carnal, ele não pode sair por aí dando tiro nos outros, né? Você se converte agora, senão eu te mato, né? Ele não pode fazer isso. A gente pode achar engraçado isso, mas o que era isso no tempo das cruzadas, por exemplo? As cruzadas eram isso. Eles mandavam exércitos para Jerusalém para converter as pessoas, para tomar a cidade de Jerusalém, e fizeram muito disso. Assim era a doutrina também do cristianismo usado por Roma no princípio. E até hoje, né, de certo sentido, porque você pega lá uma declaração do presidente Bush, na época daquela guerra do Iraque, ele dizia que era uma guerra santa. Era uma guerra santa de Deus contra Satanás. Então os Estados Unidos estavam fazendo como os cruzados, indo lá para jogar bomba numa guerra santa. Mas não é isso. O cristão não usa armas carnais. Mas existem umas outras armas carnais que são um pouco mais sutis, não é? Se você pesquisa livros para formação de pastores e pregadores, tudo, tem muitos que usam técnicas de persuasão. Técnicas de hipnotismo. Usa-se muito hoje em igrejas. Hipnotismo, sim. O pastor faz um curso de hipnotismo para fazer a pessoa ficar fora de si, para falar palavras mágicas de ordem, para causar impressão, para empurrar a pessoa a cair de costas no chão. Isso são armas carnais. Armas carnais. Essas armas carnais não vão fazer cócegas nas fortalezas aqui, olha, aqui no versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, 2 Coríntios 10, 4, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por isso que Paulo teve esse cuidado lá em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele falou no versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Percebe? Então, muito importante isso, sabermos que o cristão, ele se prepara, assim como fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, como um bom soldado, como um bom atleta, como um bom lavrador. Mas como nós trabalhamos com coisas espirituais, não adianta querer se valer de truques ou de armas carnais, não é? Para levar a palavra de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books.
Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo